Ela sempre foi assim, uma criança assim, muito independente, extremamente ativa, como toda criança, muito perspicaz e também muito criativa, sobretudo para manter o apreço que meu pai tinha por ela, mas ao mesmo tempo dar vazão ao seu querer. Ela era muito quieta, ela mal falava outras línguas, ela falava a língua dela, a língua pátria, e aí o que acabava acontecendo? Ela não se expressava muito, ela ficava quieta, ela era muito na dela. Ela era bem brincalhona, era amorosa, muito carinhosa. Valquíria era tudo de bom, quando criança e quando adulta. Quando criança, ela fazia tratamento lá no Guilherme Álvaro, porque ela tinha cálcio, muito cálcio, né? Então fazia tratamento lá no Guilherme Álvaro. A gente ia só com o dinheiro da condução, né? Tempos difíceis, né? Aí ela dizia assim, meu pastel. Aí eu falava para ela, você come um pastel, nós vamos andando. Ela dizia, eu vou andando. Isso ficou, né? Isso ficou. Punição, punição, o assassino na prisão. Mulheres, homens, sociedade, junte-se ao movimento de mulheres, junte-se ao movimento dos direitos humanos. Márcia tinha sido uma excelente aluna, bastante atuante, politicamente engajada, e, inclusive com uma visibilidade política muito grande dentro da faculdade, e tinha sido uma das líderes para fazer aquele estudo a respeito dos efeitos devassos em relação à pandemia que ocorria em Cubatão naquele momento. O maior sonho dela era fazer, naquele momento, Barcelona, era o templo dos arquitetos, né? Então ela tinha uma pretensão de, acabando a faculdade, fazer uma pós-graduação em Barcelona, na Espanha. Ela tinha um sonho. Logo na adolescência ela queria ser advogada. Aí depois ela, não quero mais ser advogada não, porque advogada é complicado, tem umas histórias de, né, sempre querer se dar bem, E aí depois ela queria ser massagista. Até dizia que ia ser massagista do Santos, do time do Santos. Ela dizia, mãe, eu vou estudar, vou fazer. Ela ia fazer lá num colégio que tem a Marquesa de Olinda, lá em Guarujá. Queria ser massagista. Agora, depois dela já adulta, né? Mas aí foi podado, né, os sonhos dela. A Maria Fé, ela na verdade estava a caminho da Argentina com a irmã para se estabelecer com o resto da família. Nesse navio, ela conhece o Giuseppe Pistone. Ele viu aquela moça, ela era muito bonita, né? E uma moça muito tímida, muito quietinha. Ele logo se encantou por ela. E começaram a ter uma espécie de amizade, né? Naquela época, os envolvimentos, as relações amorosas eram muito diferentes. Então, eles começaram a conversar, começaram a desenvolver uma amizade. A viagem era de dias. Então, eles já meio que começaram a namorar nessa viagem. E quando eles chegam na Argentina, ele já pede ela em casamento para a família. Naquele momento, a família meio que se encantou com ele. E ele prometendo mundos e fundos e tal, mas não era bem isso. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele já chegou com ela casado, prometendo uma vida de muito conforto, de bens. Só que ele não tinha nada disso e, na verdade, ele acreditava que ela tinha. Mas a Maria Fé que ele conheceu, tanto da viagem para a Itália, da Itália para a Argentina, né, não era a realidade que a Fé vivia. Então ele não entendia essa realidade. Ele passa a perceber essa realidade depois que eles casam.
E aí, consequentemente, a relação deles começa a mudar. Ela não conheceu o lago em Santos, ela conheceu o lago em Pindamonhangaba, onde nós residíamos. Então foi através de uma festa de Réveillon. Na verdade, ele foi apresentado por um compadre meu. Naquele momento houve um certo encantamento, né, entre ambos. E daí se iniciou um namoro. Só que quem o apresentou desconhecia o caráter extremamente violento dele. E que depois, aos poucos, foi se revelando através dos ciúmes, né? E daí o porquê que o namoro durou apenas 60 dias. Houve essa queixa, né? Ela dizendo, nossa, ele é extremamente ciumento. E o término do namoro foi depois de um baile de carnaval, em que ele bateu nela, mas a gente só descobriu que ele havia batido nela quando ela foi assassinada. Que daí teve testemunhas em Pinda, nós vimos, né? A agressividade dele. O caráter dele era realmente assim de um psicopata. Se conheceram na rua mesmo, porque ele mora... A minha casa é desse lado e a dele é desse, né? Quase portão com portão, a casa dele. Então se conheceram assim, ela na rua, brincando na rua, que ela gostava muito de brincar na rua. Aí foi assim. Aí quando eles começaram a namorar, mesmo que nós aceitamos, o pai dela não aceitou, né? De jeito nenhum, o pai dela não aceitou. E de tanto ela me chavecar, ai mãe, deixa mãe e tal. Aí eu falei, então tá, mas vai ser namoro vigiado. Até você fazer 18 anos vai ser namoro vigiado. Que ela com 15 e ele com 25, né? Até os 18 anos foi, né, maravilhoso. Ele ia lá em casa, ficava até 10 horas, tudo. Aí quando fez 18 anos, não teve mais quem segurasse ela. Quando ela fez 18 anos, dormia lá com ele, aí engravidou, com 19 teve o bebê. Mas aí ela falava que, depois que elas se separaram, ela falava que, desde que ela teve o bebê, que ele maltratava ela. Eu via uns machucadinhos nos braços dela, mas aí eu perguntava para ela, Kira, que machucados são esses? São manchas. Só falava isso, são manchas. E eu não insistia, né? Uma amiga viu, né, os machucados dos braços, das pernas dela. Ela foi se trocar e a amiga viu, que era aqui assim, né? E aqui. Aí a amiga falou, não, amiga, você não vai voltar mais para casa dele, não. Você vai falar para sua mãe, você vai denunciar ele, vai fazer alguma coisa. Você não vai mais voltar para sua casa, não. Aí nós fomos nesse mesmo dia, fomos lá na delegacia, lá em Guarujá, fomos fazer, né, BO. No outro dia ela fez corpo de delito. Aí acho que 15 dias, mais ou menos, veio como é que chama? A medida protetiva, né? Aí eu falei para ela, quando ela veio para minha casa, eu falei para ela, Kira, a gente vai fazer um quartinho lá em cima para você. Aí ela disse assim, não mãe, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Eu falei, como que tu não vai? Vou dar meu jeito. Aí saiu naquele dia e não voltou mais. Precisamos da solidariedade de toda a população. Pedimos a toda a população que se junte a nós nesta passeada. A sociedade que tem que dizer um basta à violência. Cabe a todos nós dizer um basta à violência e exigir justiça. Hoje, no século XXI, a gente consegue perceber o que talvez as pessoas naquela época não perceberam. Que ele já tinha dado vários indícios que em algum momento aquilo poderia acontecer, que o assassinato poderia acontecer, ele poderia se tornar real. Então ele já tinha dado vários indícios disso.
A postura dele, que é uma postura notada pela dona da pensão que eles foram morar, falava que ele era um cara muito duro com ela. Então ela sabia que alguma coisa acontecia e que possivelmente ele agredia a fé, né? Ela só não tinha certeza porque a porta do quarto vivia fechada, então ela não sabia, e ela não via a imagem da Maria Fé a todo momento para saber se ela havia sido agredida fisicamente ou não. Ninguém fez nada. Então ela sofria as agressões, ela não sabia por que ela estava recebendo aquele tipo de agressão, né, de violência, de ato um pouco mais duro. E com o tempo, ela acabou descobrindo, porque ela começou a achar esquisito, né? Quando ela casou com ele, ela não sabia que ele era um golpista. Aliás, ninguém sabia. Era uma pessoa muito envolvente. A fala dele era muito envolvente. Então, eu acredito que esse envolvimento, ele aplicou na Fé também. A Fé era uma moça muito jovem. A Fé, quando saiu da Itália, saiu com 17 anos. E ela tentava, acho que por amor, tentava entender o que estava acontecendo com ele, mas ela nunca notou que ele era um golpista. Quando ela confronta o Pistone, ele agride novamente. Só que dessa vez ele colocou um pouco mais de força. E nessa agressão ele acabou por asfixiar a Maria Fé. A questão relacionada, né, ao perfil desse tipo de assassino, né, que é um assassino. Então o perfil dele é um perfil até que pode ser depois analisado com uma certa psicopatia, talvez. Quando a pessoa tem alguma psicopatia, só depois de muito tempo de convivência que você vai notar. Ou às vezes não nota, ou às vezes acha que tenta, né, de alguma forma minimizar a atitude do agressor. Então ela nunca notou que isso poderia acontecer com ela, né? Em algum momento fosse acontecer algo muito mais sério. A última vez que eu encontrei foi numa quarta-feira de cinzas, em que eu fui à casa dos meus pais, e ela já estava voltando para Santos, e foi que ela me disse: graças a Deus consegui terminar com o lago. Estou livre. Foi a última vez. Eu recebi um telefonema durante a madrugada dela, dizendo que ela estava com o lago e que o lago estava lá perturbando, dizendo que ia contar para o meu pai um relacionamento íntimo, né, que tiveram um relacionamento íntimo, que naturalmente o meu pai não aceitaria. Então ele estava ameaçando para que ela voltasse. Como ela era uma pessoa muito segura, ela achou que ela pudesse, de certa forma, fazer com que ele não a denunciasse para o meu pai. E daí eu desliguei o telefone e fiquei assim preocupada, mas eu imaginei jamais um assassinato, né? E daí ela era para chegar por volta do meio-dia. Ela não tinha carro, né? Viria de condução, mas ela não chegava. Uma hora não chegava, e daí nesse momento eu comecei a telefonar. Ninguém atendia o telefone, e daí a gente conseguiu falar com o zelador depois de muito, né? E daí, quando foi mais ou menos 1h30 da tarde, 2 horas, ele falou que havia, então ele teria que arrombar a porta, só que não precisou arrombar, chegou lá, estava aberta. Daí ela estava morta, né? Estava toda ensangrentada, enfim, toda quebrada. E daí ele telefonou, daí foi chamada a polícia, né? A polícia técnica. E, inclusive, depois, 2, 3 dias que eu fui para lá, ainda tinha travesseiro. Tem algumas marcas do crime que a polícia, pelo visto, havia desprezado. Na véspera dela morrer, foi na quinta-feira, né? Que ela morreu na sexta. Aí sempre na quinta-feira eu vinha cedo do serviço.
Aí eu passei lá onde ela estava fazendo os cabelos. Ela estava fazendo os cabelos, aí eu passei a tarde na horta. Aí falou, mãe, vê meus cabelos como ficou bonito. Ficou enorme os cabelos dela, ficou muito bonito. Ela já estava separada dele. E ela, quando ela estava com ele, ela não tinha autoestima, né? Tomamos um vinho, eu e ela, conversando bastante, falando bastante sobre ele. Aí falei, ô Kira. Aí ela falou, não mãe, fica despreocupada porque eu vim para ajudar ele. Porque já tinha tido outro caso, né? Ele tinha tentado com a outra namorada. Só que com a outra namorada ele não conseguiu, né? Aí a Valquíria, não mãe, eu vim para ajudar ele. Aí eu falei, pena, né, Kira, que não deu para tu ajudar. Aí ela disse, mãe, a gente não sabe, né, de repente essa tenha sido só a minha ajuda, né? Aí eu falei, filha, será que deu para você ajudar alguma coisa? Ela disse, deu, mãe, eu acho que deu. Aí, quando é depois, acontece isso. E agora, como é que a gente vai entender isso, né? Como é que a gente vai entender? Se a gente for olhar 1928 e 2021, a história não mudou muito. O que mudou é que ainda bem hoje a gente tem uma configuração de lei que aponta isso como o fato de matar por ser mulher. O que a gente nota é que as mulheres, de alguma forma, nessa situação ou situações semelhantes, são invisíveis. São invisíveis. Então, a não ser que seja uma morte evento, nunca vai ser falado, nunca vai ser discutido. Ela tinha um nome, que ela não é só uma história, ela é mais uma história.